A partir do ano que vem, todas as cidades do país vão ter uma taxa exclusiva para o lixo. Isso porque uma lei federal do ano passado, que atualiza o marco legal do saneamento básico, passou a obrigar essa cobrança. E os prefeitos que não criarem a taxa podem ser enquadrados em crime de responsabilidade fiscal. A nossa produção fez um levantamento e pelo menos 14 cidades aqui da região metropolitana já cobram esta taxa. E você vai ver comigo aqui a lista. Esses nomes, as cidades, olha só, que já cobram a taxa. Primeiro, Biritiba-Mirim, Diadema, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra. Agora, outras 15 cidades ainda não cobram esta taxa. E estas cidades estão aqui na nossa lista, ó. Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Francisco Morato, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Ribeirão Pires, São Paulo e Suzano. Outras 10 cidades da região metropolitana não responderam à nossa pergunta. E dessas 15 que a gente mostrou que ainda não cobram, 10 cidades já nos disseram que estão sendo obrigadas pela lei federal a criarem a taxa. Uma delas é Guarulhos, onde está o Felipe Gonçalves, que vai dizer para a gente como é que está o projeto da nova taxa por aí, Felipe. Boa tarde. Oi, Tramontina, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos bem aqui no limite entre os municípios de Guarulhos e a capital. Aqui atrás tem os aterros sanitários dessas duas cidades. Guarulhos já enviou no mês de julho para a Câmara dos Vereadores uma proposta para criar a taxa do lixo aqui no município. A cidade diz que gasta o ano todo 120 milhões de reais para coletar e dar a destinação correta para os resíduos sólidos. E que se isso fosse dividido por todas as casas e empresas, daria uma taxa em média de R$ 28 para cada um por mês. Mas não vai ser esse o valor, porque vai ter isenção para quem é de baixa renda e tem cadastro na prefeitura, e o valor vai ser proporcional ao consumo de água de cada empresa, de cada casa. Quem consome mais água vai pagar também uma taxa maior de lixo. Os especialistas defendem a taxa, dizem que isso gera mais consciência para as pessoas na hora de gerar o lixo e, no caso, também para consumir a água e também para as prefeituras, para também tratarem melhor e darem a destinação correta para esse lixo e também para o material reciclado. O problema é que essa taxa do lixo aparece exatamente num momento de crise. Muita gente perdeu renda, muita gente perdeu emprego e aí vai ter que apertar o orçamento em casa para pagar mais uma taxa. Veja na reportagem. Hoje cedo, o Glaucio colocou o lixo na rua na Vila Alzira, em Guarulhos, à espera da coleta. Mas ele reclama que o serviço nunca passa no mesmo horário. Às vezes é 8 horas, 11 horas, já chegou caso de lixo ficar exposto, né, durante o dia inteiro. 16 horas a gente não receber a coleta do lixo, né? Pior é que a partir do ano que vem, os moradores daqui devem começar a pagar uma taxa só para o lixo. A Silvana, que está desempregada há 6 meses, reclama de gastar mais num momento de dificuldade para tanta gente. Não é necessário, né? Tanta coisa para ele se preocupar, né? De vir com mais uma taxa para a gente pagar, né? Uma lei federal do ano passado que atualiza o marco legal do saneamento básico obriga as prefeituras a criarem a chamada taxa do lixo. O dinheiro arrecadado precisa ser usado para a coleta e destinação correta dos resíduos. E a prefeitura que não criar a taxa pode sofrer uma ação de renúncia de receita da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura de Guarulhos mandou para a Câmara um projeto que prevê a criação da taxa a partir do ano que vem. Hoje a cidade gasta 120 milhões de reais com lixo por ano. Com a taxa, esses 120 milhões vão ficar no caixa da Prefeitura para serem usados em outras áreas. Esse dinheiro vai ser investido em zeladoria, esse tipo de coisa, aliviando o caixa da prefeitura se a taxa tiver que ser cobrada. Apesar de ajudar nas contas da cidade, Guarulhos entrou com uma ação na justiça contra a obrigatoriedade da criação da taxa. Questionando a constitucionalidade desses dispositivos que tiram dos municípios a tutela desses interesses de âmbito local. A prefeitura e o prefeito entendem que impor mais um imposto, mais uma despesa à população nesse momento não é interessante. Na capital, o prefeito Ricardo Nunes já disse que também está seguindo a lei.
A ecotaxa deve ser cobrada junto com a conta de água a partir do fim do ano que vem. O valor da taxa de lixo não será fixo e deve variar de acordo com a quantidade de resíduos produzida em cada região. Em 2003, na gestão Marta Suplicy, a prefeitura chegou a cobrar um tributo parecido. A SP regula a autarquia criada para administrar o contrato de concessão da coleta e destinação de lixo. Diz que a cidade gasta 1,5 bilhão por ano com esses serviços e que a taxa vai ajudar a melhorá-los. O município de São Paulo espera ampliar a sua atividade na área de coleta e destinação final de resíduos, né? E, além de tudo, ampliar o número de novas tecnologias implementadas para a destinação final desses resíduos aqui no município de São Paulo. Para esse urbanista, essa taxa é importante, assim como as de água e luz, por exemplo. Mas o dinheiro precisa ser bem utilizado. Elas têm que vir acompanhadas de um processo de devolver para a cidade melhoria das condições de vida, mais inclusão social, mais inclusão de empresas que hoje existem, recicladores, triadores, sucateiros, ferro-velhos, né, que tinham que estar sendo alavancados para ter uma presença mais significativa nesses circuitos que são chamados de as atividades da economia circular. Olha só, a Prefeitura de São Paulo disse que o projeto está em estudo interno. Por enquanto, não tem data para ser enviado à Câmara Municipal. Nós entramos em contato com o governo federal para tirar mais dúvidas sobre essa nova taxa, mas até agora, eles não nos responderam.